bom dia, seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. Na Grécia espera-se hoje um acordo político em torno do segundo pacote de ajuda. O texto final do documento já foi entregue aos líderes dos 3 partidos da coligação governamental para aprovação. A avaliação do texto vai ser feita pelos 3 líderes partidários gregos durante o dia de hoje. Os últimos retoques no texto de 50 páginas foram feitos ontem, durante a noite, no âmbito das negociações entre o primeiro-ministro grego e a Troika. Lucas Papademos reúne-se a partir das 10h30 hora de Lisboa com os maiores partidos da oposição. O encontro decorre sob a pressão da Europa e dos credores europeus que exigem que a Grécia faça reformas estruturais e cortes na despesa como condição para receber a nova tranche de ajuda de 130 mil milhões de euros. O caso de Portugal em nada se parece com o grego, uma frase que é dita não só pelo governo de Passos Coelho, mas também pelas entidades internacionais, que avançam que o país não deve reestruturar a dívida, mas os bancos de investimento já dão como certo que Portugal peça um segundo resgate. Apesar do apoio claro dos responsáveis europeus aos progressos levados a cabo em Portugal, já poucos acreditam que o país escape ao destino de pedir um novo resgate. Não por força de semelhanças com o caso grego, mas porque a crise das dívidas soberanas agravou-se e com isso também piorou o cenário macroeconómico traçado a quando da assinatura do Plano de Ajuda Financeira a Portugal. Os bancos de investimento e as agências de notação são unânimes quanto à necessidade de um novo programa. O Natixis chega a avançar com o valor de 30 mil milhões de euros e refere o banco francês que até o mercado já espera o pedido do novo resgate. Defendem que não vai ser possível Portugal emitir dívidas já no próximo ano, como prevê o acordo da Troika, dado os níveis a que estão atualmente as taxas de juro da dívida da República. No início da semana, ultrapassaram os 17%. O Intesa Sanpaolo avança com a data de 2015 para que o país volte a financiar-se nos mercados. Lembra o banco italiano fatores que pesam negativamente, como o downgrade da Standard & Poor's para lixo ou as perspectivas pessimistas para a economia nacional. O Deutsche Bank grita o aviso para que as autoridades portuguesas e europeias não percam a oportunidade de conseguir um ajustamento orçamental com a sede de tornar a emitir dívida. Defendem que se foquem em estimular a economia em vez de amontoar medidas de austeridade. Grande parte da dívida nacional está nas mãos de entidades oficiais, uma dependência que penaliza Portugal, acredita o banco canadiano RBC. Mas na análise feita à situação nacional, todos são unânimes ao dizer que a nada é semelhante ao que está a acontecer na Grécia. A agência de notação Moody's destaca a unidade política no Parlamento português, fator desde logo dissonante de Atenas, e relembra que o país não enfrenta grandes problemas de liquidez até setembro de 2013, ao contrário dos gregos. Portugal apresenta cada vez mais semelhantes com o caso da Irlanda. Assim o diz o banco norte-americano Goldman Sachs, pois ambos os países estão a realizar significativas reformas estruturais. Tentar afastar os fantasmas vindos de Atenas, todos os bancos de investimento e agências internacionais defendem que é improvável que Portugal tenha de avançar para um perdão de dívida com os investidores privados, mas alertam que ainda há um caminho longo a percorrer rumo à consolidação orçamental. O Primeiro-Ministro considera que um dos pontos mais arriscados do programa de ajustamento é a falta de crédito às empresas privadas. Numa entrevista ao Semanário Sol, Pedro Passos Coelho admitia no início deste mês que é preciso flexibilizar a desalavancagem da banca e que esse vai ser um dos pontos de negociação da terceira avaliação da Troika, que acontece a partir do próximo dia 15, de hoje a 8 dias. Não pedindo nem mais dinheiro nem mais tempo, Pedro Passos Coelho quer menos rigidez na desalavancagem da banca. É preciso adaptar o cenário à realidade concreta de hoje e isso conduzir-nos-á à necessidade de haver uma maior flexibilização no processo de desalavancagem financeira que está a ter lugar. Para o Primeiro-Ministro, a falta de crédito às empresas privadas é o principal ponto que pode fazer o programa falhar em certos aspectos e, por isso, promete rever a situação em fevereiro, quando os credores do programa de ajuda vierem a Lisboa. Ainda assim, Pedro Passos Coelho mantém os prazos. Este é o caminho para Portugal regressar aos mercados em setembro do próximo ano.
Mas se o financiamento à economia vai ser discutido no terceiro exame do programa, também nessa altura será avaliado o orçamento retificativo, documento que vai contemplar circunstâncias excepcionais. Essas circunstâncias estão relacionadas com a entrada em funcionamento do Mecanismo Europeu de Estabilidade, com o Programa da Madeira, com os veículos do BPN e com a intenção de limpar um pouco mais a casa em matéria de contas públicas na saúde. O ajustamento que Portugal está a fazer tem também de ser seguido pela Europa e o Primeiro-Ministro sublinha a importância de poupar mais e gastar menos. Nega o caminho do empobrecimento, pois esse já foi percorrido. Pobres já nós estamos, há pessoas que ainda não se deram conta disso e continuaram a viver como se não fossem pobres. O chefe do governo nega ainda qualquer problema com o Presidente da República, tanto que considera que tem sido uma cooperação bastante positiva. Nega também que a venda da EDP tenha causado desconforto em algum ministro e recorda que o investimento estrangeiro, seja qual for, e à partida, será um investimento bem-vindo. São os temas em análise na Comissão Executiva de hoje e para isso contamos com os comentários de António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School, Alexandre Mota Pinto, advogado, e também Vítor Gonçalves, professor do ISEC. Aos três agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva e começo por si, António Gomes Mota. Passos Coelho arrisca-se a ficar parecido com José Sócrates semanas antes de Portugal ser obrigado a pedir ajuda externa? Não, creio que não. Nós estamos aqui nestes últimos dias, que tem sido notícia local e internacional, é de facto o que é que nos pode acontecer nos próximos meses. Se vai ser necessário um reforço do programa de ajuda, da reestruturação, etc. Eu acho que nós estamos a andar razoavelmente bem, e está aos olhos sobretudo dos agentes internacionais, do ponto de vista de cumprimento orçamental, ainda que vai ser crucial desse ponto de vista, e vamos ter que esperar mais 2 ou 3 meses, as primeiras notícias da execução orçamental de 2012, que lá para abril deveremos ter os primeiros dados. Eu acho que esses vão ser muito importantes para, no fundo, definirmos e termos alguma segurança relativamente àquilo que vai acontecer este ano. Agora, nós sabemos, e isso também são informações que eu acho que, no fundo, quase toda a gente aceita, incluindo o próprio Governo, de que o pacote de ajuda financeira, quando foi negociado, foi insuficiente. Ou seja, o montante é insuficiente. E, portanto, será mais ou menos inevitável que, dentro de alguns meses, dentro de um ano, haja necessariamente uma renegociação desse pacote de apoio. O que é, apesar de tudo, e eu acho que isso é uma linguagem que nós temos e que o Governo tem que acentuar, é muito diferente de estarmos a falar de uma reestruturação como, por exemplo, está a ocorrer na Grécia. Uma coisa é nós termos um pacote financeiro que vai ser ampliado, portanto é preciso mais 20 ou 30 mil milhões de euros para suprir as necessidades de financiamento do Estado. E isso pode ser feito de uma forma perfeitamente ordeira, tranquila e sem grande ruído. Coisa diferente é nós estamos perante cenários de incumprimento, como acontece presentemente com a Grécia, e que, portanto, para que haja alguma viabilidade do processo, e penso que vamos falar da Grécia mais à frente, é necessário um perdão de dívida por parte dos credores como condição indispensável para que, de facto, a situação possa minimamente ser regularizada. E, portanto, do nosso ponto de vista, eu acho que não necessariamente. Agora, repito aquilo que disse no início, vai ser muito importante os primeiros dados que vamos ter sobre a execução orçamental de 2012, porque esses vão dar a indicação precisa aos agentes internacionais, aos credores, aos bancos, aos mercados, de uma forma mais geral, da nossa efetiva capacidade de cumprir aquilo que prometemos e admito que, sobretudo, idealmente, num tempo um bocadinho mais distendido de crise do euro, nós iremos ter algum tipo de renegociação em termos do pacote de ajuda financeira. Alexandre Mota Pinto, primeiro Passos Coelho aconselhou os portugueses a emigrar, depois disse que o programa era para cumprir custo custar e agora chamou piegas aos portugueses. É preciso, pergunto-lhe eu, descolar da Grécia custo custar? É preciso realmente descolar da Grécia custo custar. Eu penso é que cada uma dessas afirmações que lhe são atribuídas são um pouco descontextualizadas. Esta também, no fundo, o que ele fez foi um apelo aos portugueses, eu tive a oportunidade de ver essas coisas, um apelo aos portugueses para serem menos complacentes, mais exigentes, menos piegas, foi isto que disse. Enfim, as pessoas todas vêm dizer que ele está a chamar piegas aos portugueses, mas fez um apelo nesse sentido. E isto eu penso que, por uma razão muito simples, é que realmente a nossa saída da crise, portanto também a nossa descolagem da Grécia, não depende apenas do Estado, depende de todos nós, de cada um de nós.
é importante também aí operar uma mudança de mentalidades e realmente tornar-nos mais exigentes. Os portugueses, cada um dos portugueses, tornar-se mais exigente na sua vida profissional, na sua atividade e também naquilo que exige dos outros e do Estado. Por exemplo, tornar-nos mais exigentes quando vamos a um restaurante a um posto de combustível e exigimos a fatura. Este tipo de atitudes são atitudes importantes. É óbvio, nós não vamos agora entrar aqui numa discussão sobre o caráter dos portugueses, se são piegas, se não. A verdade é que quem escreve sobre isso, quem pensa muito sobre isso, tem atribuído, veja, por exemplo, aquele filósofo José Gil tinha um livro muito conhecido, enfim, que era O Medo de Existir, dos portugueses. O professor Eduardo Lourenço tem escrito e tem pensado muito sobre isso, e aqui há tempos até li uma entrevista dele engraçada, que ele falava num português que se tem distinguido pela sua capacidade de liderança, de afirmação, que era o José Mourinho, em que ele dizia que o José Mourinho se distinguia por ser o anti-português. Ou então punha a possibilidade de haver uma nova geração de portugueses que tem essa capacidade de afirmação e essa capacidade... E eu, no fundo, penso que o Primeiro-Ministro, quando faz esta declaração, quer é isso, quer que os cidadãos sejam mais exigentes consigo próprios e com os outros e mudar a mentalidade no sentido de que é o Estado, que há aqui, no fundo, um chapéu de chuva, uma proteção que nos vai tirar desta situação, que não é, tem que ser o país como um todo e, portanto, também a sua população envolvida nesse esforço, para nos tirar dessa situação. É assim que eu avalio as palavras dele, portanto, foi um apelo para os portugueses não serem tão complacentes, serem mais exigentes, menos piegas. A palavra, acho que esta última palavra podia ter sido evitada, não foi, mas isso às vezes acontece. Mas o Primeiro-Ministro disse que era exatamente o que queria dizer. A oposição não poupou críticas a Passos Coelho, o PSD diz que esta situação é um fait divers. Deve ser encarada como tal? Eu penso que não é um fait divers, no sentido de que, enfim, foi uma declaração que ele disse e tal, mas que eu penso que exprime um pensamento dele e que é importante no sentido de que nós só podemos sair desta situação com o envolvimento de todos, portanto, todos os portugueses e, portanto, que não há aqui realmente, não é o Estado, o Governo, que vai conseguir tirar Portugal desta situação. Todos os portugueses, todos e cada um dos portugueses têm que fazer o seu esforço, a sua contribuição para que Portugal possa sair desta situação. Portanto, eu acho que exprime, no fundo, esta ideia de maior envolvimento da sociedade civil, maior espaço para a sociedade civil, maior envolvimento da sociedade civil na superação da situação de crise em que nos encontramos. Vítor Gonçalves, Passos Coelho diz que não vai pedir ajuda porque, e agora estou a citar, o descrédito de Portugal seria total. Subscreve esta afirmação? Vamos lá ver. Enquanto Primeiro-Ministro, um líder tem que passar uma mensagem para o interior do país e para o exterior. E quando está a fazer esse tipo de declarações, está a fazer para públicos muito diferenciados, tanto também no exterior como no interior do país. Objetivamente, e tal até como eu já tinha referido o António, nós sabemos que Portugal vai necessitar de mais dinheiro dentro de alguns tempos. As contas na altura que foram feitas andavam por este valor, 20, 30 milhões de euros. 20, 30 mil milhões de euros. Se fosse a outra quantia, não estávamos sequer aqui a discutir sobre o assunto, não é? No entanto, eu penso que é algo que hoje a própria Troika terá perfeita consciência, isto é, as instituições internacionais que estão a acompanhar a nossa situação terão absoluta consciência de que nós vamos necessitar de mais dinheiro. E vamos necessitar de mais dinheiro por uma razão muito simples. É que nós não temos condições objetivas para pagar os encargos que temos. O aspecto que foi referido pelo António Gomes Mota, relativamente à execução orçamental, é muitíssimo importante, mas, e isso aí, as boas notícias poderão ser, se nós estivermos a executar tal como tínhamos previsto. As más notícias, que têm alguma probabilidade de vir a acontecer, é se estivermos abaixo daquilo que estava planeado. E estar abaixo daquilo que estava planeado pode também ter muito a ver com o crescimento da economia. É bom ter presente que quando este acordo foi negociado e assinado, as perspectivas para o crescimento da economia
da economia portuguesa e da economia europeia não eram tão baixas como são neste momento face aos dados que temos. Por isso, o crescimento da economia vai ser ainda pior, neste momento é essa perspectiva, do que era há 6 meses atrás, a perspectiva que existia há 6 meses atrás. Ora, e a realidade, infelizmente para nós neste campo, tem vindo a acontecer. A realidade tem vindo a demonstrar que as previsões eram otimistas na altura. Quer-se dizer com isto que a probabilidade de se não houver um reforço na ajuda externa, haver incumprimento, é claro que é uma probabilidade elevada face a estes dois aspectos. Já se sabia na altura, face aos compromissos existentes, que era insuficiente. Continuamos com um crescimento da economia abaixo daquilo que seria necessário, mas também ainda para pior. Mas se praticamente toda a gente admite que Portugal vai precisar de um segundo pacote de ajuda, porque é que Passos Coelho não o admite já? É um discurso do Primeiro-Ministro virado para os mercados que sabem que Portugal é um alvo fácil? Eu penso que será, e volto a referir, um discurso tanto virado para fora como para digamos, os vários agentes internos do nosso país. Estou em crer, não tenho nenhuma informação especial, mas estou em crer que esse assunto já terá sido abordado entre o Ministro das Finanças e as próprias entidades que nos acompanham. Não é fácil prever que estamos não é fácil antecipar que estamos numa situação em que essa necessidade vai acontecer. E uma coisa é algo que se discute em torno de uma mesa onde estão meia dúzia de pessoas altamente responsáveis, representantes das instituições internacionais, o nosso Ministro das Finanças, eventualmente o nosso Primeiro-Ministro, alguns secretários de Estado, um grupo muito restrito e que se estabelecem vários cenários possíveis, quais serão as necessidades, o que é que se fará, quando é que se comunicará, mas num grupo muito restrito, onde não há, digamos, Repare, a situação que está a acontecer na Grécia e que a maior parte de nós acompanha com bastante preocupação e pesar pelas televisões, é uma situação dramática e nenhum de português seguramente quer que uma situação semelhante àquela que está ali a acontecer venha a acontecer no nosso país, porque... Mas pode acontecer se Portugal tiver que recorrer a um segundo pacote de ajuda? Podemos assistir ao cenário que se vive na Grécia neste momento? Penso que não e desejo ardentemente que não. Porque, vamos lá ver, tal como as coisas foram geridas até agora, vai no sentido, e a nossa própria cultura, a nossa forma de estar no mundo e a nossa forma de estar em sociedade, somos um povo pacífico. É claro que não somos piegas, não é? Para utilizar essa expressão com que começou digamos aqui a nossa conversa. Nem queremos ser piegas, nós estamos numa situação difícil e penso que era essa a mensagem que o Primeiro-Ministro queria passar, apesar digamos, talvez da expressão menos feliz. Temos que resolver os nossos problemas e andar para diante, ao fim e ao cabo, e mesmo as pessoas que estão, infelizmente, desempregadas e cheias de problemas, temos é que a sociedade tem que procurar encontrar mecanismos para as ajudar e temos que os vários agentes económicos procurar uma situação em que o crescimento da economia seja a principal ajuda para essas mesmas pessoas, no sentido de criar novas instituições, criar emprego, que possa ajudar as pessoas que neste momento caíram em situações muito difíceis. E claro que toda essa solidariedade, o não ser piegas, também tem, penso eu, aqui que um sentido de dinamizar a própria solidariedade social. Vamos lá ver como é que nos podemos aqui ajudar uns aos outros, por toda essa rede de solidariedade que se estabelece a nível de pequenas comunidades, freguesias, dinamizada por instituições ligadas à Igreja, outras que não têm nada a ver com a Igreja. É extremamente importante, mas é esse aspecto anímico que durante este ano que vamos ter à nossa frente, que é um ano difícil, se puder cada vez mais ser dinamizado, será fundamental. Agora, voltando à sua questão, que vamos precisar de mais dinheiro, não tenho qualquer dúvida. Eu acrescentava só um ponto. Há aqui uma dimensão de timing que é muito importante. Eu acho que, é uma intuição, não um pressentimento, se quiser, que o Governo, e no fundo também as entidades que nos apoiam, as entidades externas que nos apoiam,
estão a procurar gerir este processo. Porquê? Acho que todos sabem, todos nós sabemos da necessidade desse segundo pacote de ajuda, mas estão a procurar gerir o processo tendo em atenção dois aspectos. O primeiro é afastar-nos o mais que possamos do caso grego, o que significa que enquanto o problema da Grécia não for resolvido, este discurso do Primeiro-Ministro está correto em termos de comunicação para o exterior. Portanto, isto é algo que tem que acontecer, ao acontecer, a Grécia tem que estar bem ou mal, mas tem que estar já resolvido. E o segundo ponto, e recuperando uma ideia que há bocadinho exprimi, era muito bom que quando de alguma forma se começasse a antecipar ou a comunicar a necessidade desse segundo pacote, que o fosse feito por uma questão de necessidade de financiamento e não por uma questão orçamental. Ou seja, que ao mesmo tempo o Governo pudesse mostrar, olha, os nossos resultados deste primeiro trimestre ou destes primeiros meses têm sido de cumprimento absolutamente irrepreensível. E acho que aí estariam criadas as condições para uma melhor aceitação desse segundo pacote, se quiser, de ajuda, que nesse contexto nada teria a ver com a história e com o processo grego que todos nós conhecemos. Diz que o processo grego tem que estar resolvido já. Acha que é hoje que esse acordo vai ser alcançado? Se não é hoje, será amanhã, mas eu acho que é uma questão de dias. É inevitável? Tem que ser, acho eu. Já voltamos à conversa. Fazemos agora uma curta pausa nesta Comissão Executiva e voltamos já a seguir um curto intervalo. Até já.